Aqui é a professora Violeta Loureiro. Eu estou mandando para vocês ah, um áudio sobre a guerra na Ucrânia, que é o assunto do momento, mas eu não vou falar sobre as notícias que saem na televisão. Eu gostaria de analisar os aspectos políticos e econômicos dessa guerra para vocês entenderem por que que isso tudo aconteceu. Vou começar pelos aspectos políticos e econômicos, depois eu separo os políticos e os econômicos propriamente dito. Bom, mas para a gente entender essa guerra, a gente tem que voltar ao período da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus estavam completamente abalados pela guerra e se tornaram muito dependentes dos produtos americanos. Para se ter uma ideia, a Inglaterra passou de credora, que ela era na economia europeia, para devedora no período da pós-guerra. Então, e os Estados Unidos, com isso, assumiram a liderança da economia do mundo ocidental. Isso trouxe três consequências graves. A primeira é o seguinte: como os Estados Unidos não foram devastados pela guerra, eles enriqueceram muito com a guerra. Como enriqueceram? Não só vendendo armas, como vendendo produtos, e isso durou muito tempo depois da Segunda Guerra, até a Europa se recuperar toda a sua indústria, etc. E eles ganharam um prestígio incrível, mas não só porque devido à economia, mas principalmente porque por causa da participação dos soldados americanos e do armamento americano na Segunda Guerra. Vocês se lembram que da batalha da Normandia, em que os americanos contribuíram enormemente. Vocês se lembram que não só isso, mas em muitas outras batalhas os Estados Unidos colaborou enormemente. Então, o que acontece? Eu particularmente acho, morei já na França uns 3 anos e meio, o que eu vejo é que os europeus se sentem até hoje devedores dos Estados Unidos por causa da Segunda Guerra, tá? A segunda consequência foi a seguinte: os Estados Unidos abriram suas portas durante a guerra para receber judeus cientistas, intelectuais, literatos, de forma que rapidamente a ciência, a pesquisa e a tecnologia americanas fizeram o país disparar na liderança não só do Ocidente, mas mundial, quando antes era a Europa que tinha a primazia da ciência e da tecnologia. Então, os Estados Unidos ganharam, não sei se vocês repararam até hoje, que a maior parte dos prêmios Nobel de Física, Química, Matemática, Biologia e Medicina é ganho por judeus, são cientistas judeus. Foram gerações e gerações de judeus que foram para os Estados Unidos. Não só a geração adulta que estava na guerra, mas os filhos, etc. E a terceira consequência é que os Estados Unidos passaram a gozar de grande prestígio no mundo ocidental. Com isso, a confiança na economia americana fez com que os países do mundo ocidental começassem a adquirir dólares como uma moeda de garantia para uma crise. A partir daí, todos os países ficaram cautelosos e começaram a guardar dinheiro, e a moeda mais valiosa na época era o dólar. Isso aumentou muito a hegemonia dos Estados Unidos no capitalismo. Bem, vamos continuando. A guerra terminou em 1944.
Em 45 em 45 terminou a guerra no Japão, quando os Estados Unidos bombardearam Hiroshima e Nagasaki. Mas na Europa terminou em 44. Então, em 1944, 44 países liderados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. O Reino Unido é Inglaterra, Escócia, País de Gales, estou esquecendo, talvez, e a Irlanda. Bem, mas na verdade a liderança é da Inglaterra. O Reino Unido participaram da Conferência Monetária e Financeira de Bretton Woods. E aí lá eles definem uma moeda comum para as negociações internacionais, porque até essa época, o que acontecia? Cada país que tinha que comprar, importar produtos de outro país, importava e pagava na sua moeda. Isso era uma grande confusão. Então, nessa Conferência Monetária e Financeira de Bretton Woods, os Estados Unidos e o Reino Unido acertaram com todos os países que estavam presentes, 44 países, que daí para frente as compras internacionais seriam feitas em dólar, tá? Aí, bom, em dólar, mas teria aqui, eles estabeleceram aquilo que se chamou de padrão ouro. Padrão ouro-dólar, mas na verdade a gente acaba chamando padrão ouro. O que era esse padrão ouro que começou a viger a partir de 1944? Era o seguinte: um país, por exemplo, precisava fazer uma negociação de $1 bilhão. Então, o que ele fazia? Quem é que vende dólar? Só quem vende dólar, quem fabrica dólar, quem imprime dólar, são os Estados Unidos. Então, eles queriam comprar a moeda nos Estados Unidos para poder pagar em dólar, tá? Mas, para não criar inflação dentro dos seus países, o que eles faziam? Eles guardavam $1 bilhão, correspondente a $1 bilhão, eles guardavam esse $1 bilhão em ouro, barrinhas de ouro. Por que guardavam em ouro e não em diamante, em prata? Não, guardavam em ouro porque o ouro também é uma moeda de grande liquidez no mundo. Então, se você pode ver na Bolsa de Nova York, de Tóquio, de Chicago, em todos os lugares, tem o preço da barrinha de ouro, é 1 quilo, que é impresso, que é fundido pela Casa da Moeda. Então, guardava. Então, os Estados Unidos emitiam para aquele país $1 bilhão e o país guardava em ouro o equivalente a $1 bilhão. Aí vocês podem dizer assim, mas por que ninguém reclamou isso? Afinal de contas, por que os Estados Unidos adotaram a moeda? Por que a Europa adotou a moeda dos Estados Unidos e o mundo inteiro aceitou a moeda dos Estados Unidos para fazer suas compras internacionais? Lembrem-se que os países europeus estavam basicamente destruídos pela guerra e os Estados Unidos tinham a liderança moral, financeira e econômica. Então tinha um poder muito grande para convencer os países. E aí eles estabeleceram o que se chamou padrão ouro-dólar. Bem, acontece que em 1971 o presidente dos Estados Unidos, nessa época, era o Richard Nixon. Ele anunciou simplesmente o fim do padrão ouro-dólar e encerrou este sistema monetário internacional que vinha vigindo desde 1944. Mas por que aceitaram isso? Por que aceitaram? Por uma razão simples. Àquela altura já existia o FMI, o Fundo Monetário Internacional. E o Fundo Monetário Internacional, um dos maiores contribuintes do Fundo Monetário Internacional são os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos simplesmente concordaram com a medida tomada pelos Estados Unidos
E ficou assim. Então, acabou a obrigatoriedade de guardar o equivalente a dólar em ouro. Aí vocês podem dizer, então nos países não tem mais ouro? Tem. Muitos continuam guardando no seu próprio país. Por exemplo, a Inglaterra, ela tem um cofre que fica a 14 metros abaixo da terra e fica abaixo das linhas de metrô. E lá ela tem um cofre seguríssimo, onde ela guarda uma parte do seu ouro considerável, ela guarda lá embaixo. A Espanha também guarda na Casa da Moeda da Espanha, em Madrid. O Brasil guarda uma parte, a outra parte ele deposita nos bancos americanos. Ah, por que depositam nos bancos americanos? Olha, eu até hoje não sei por que depositam, mas eles depositam boa parte do seu ouro guardado nos Estados Unidos. Então, eles guardam o ouro que eles têm, boa parte do ouro é guardado nos Estados Unidos, boa parte dos dólares que eles têm para reserva, para uma catástrofe ambiental, para uma coisa assim, eles guardam nos bancos americanos. E ainda fazem mais, eles compram títulos da dívida do Tesouro Americano. O que é isso? É o seguinte, por exemplo, os Estados Unidos querem emitir 3 trilhões de dólares, por exemplo, ou 1 trilhão de dólares, como eles fizeram. O Biden pediu agora para imprimir 3 trilhões de dólares. Então, como é que ele faz com esse dinheiro? Ele diz que vai emitir 3 trilhões de dólares e emite também papéis da dívida dos Estados Unidos. Os países compram esses papéis, vamos dizer, o Brasil compra 10 papéis no valor de 10 bilhões. Então, o Brasil fica com crédito lá nos Estados Unidos de 10 bilhões de dólares, tá? E paga com os dólares que ele tem lá guardados. Bom, então vejam só. Todos os países começaram a fazer isso. Ora, com isso, o dólar se tornou a moeda de reserva mais confiável do mundo, para uma guerra, para uma catástrofe, para tudo, tá? E os Estados Unidos passaram a imprimir dinheiro à vontade e ninguém questiona, acreditando na solidez da economia americana. Há alguns críticos economistas que dizem que isso é pura ficção, que boa parte desse dinheiro, desses dólares, não existe mais lá nos Estados Unidos. Eu não sei. O fato é que os Estados Unidos devem atualmente 14 trilhões de dólares para os países que investiram e que estão com seu dinheiro lá, ou que compraram papéis. Como é que eu sei disso? Está no relatório do Banco Mundial e está no relatório do Banco Americano, que eles são obrigados, do governo americano, que eles são obrigados a fazer isso, tá? E aí é que está. Os Estados Unidos estão ficando com os cabelos em pé. Por quê? Com o cabelo em pé? É a ameaça ao dólar, tá? Primeiro surgiu a dúvida: será que é seguro deixar o dinheiro lá? Por que não guardar nos nossos próprios bancos? Porque, por exemplo, a Venezuela se indispôs com os Estados Unidos e os Estados Unidos trancaram todo o dinheiro da Venezuela e todos os euros, o ouro que a Venezuela tinha nos bancos americanos, e a Venezuela ficou com o pires na mão, na miséria que está hoje. Então, no caso da Rússia, a Rússia tinha 387 bilhões de dólares nos Estados Unidos e os Estados Unidos trancaram tudo agora. As pessoas, os ricos russos que viviam na Europa, que vivem na Europa e nos Estados Unidos, tinham iates, tinham mansões, tinham como os ricaços do mundo inteiro, e os Estados Unidos trancaram a moeda deles, o dinheiro que eles tinham, trancaram nos seus bancos. Então, isso está
fazendo com que as pessoas comecem a duvidar do dólar, a retirar dólar de lá dos Estados Unidos. Então, isso é um problemão. Eu creio que os países europeus não vão retirar nada, porque a confiança na economia americana é muito grande. Alguns críticos têm muita desconfiança, porque já houve vários problemas com a moeda americana. Vocês se lembram da crise de 2003, a crise de 2008, 2009. Então, e que foi a queda do valor do dólar. Mas continua assim. Bom, em 1973 houve uma crise do petróleo muito grande. Por que houve essa crise do petróleo? A crise do petróleo aconteceu porque os países árabes disseram o seguinte: puxa, nós estamos vendendo o barril de petróleo por $3 para o Ocidente está ficando rico e nós continuamos nessa pobreza. Negativo. E aí, em 73, todos os membros do Oriente Médio, produtores de petróleo, se reuniram e disseram assim: nós vamos passar o barril de petróleo para $100. Então, de 3 foi para $100. Aí vocês vão dizer: mas isso não me afetou, eu não compro em dólar? Compra sim. Faça uma obturação de um dente que você vai ver se você não pagou caro, porque o material que está dentro da obturação é importado e a importação é em dólar. Bom, mas houve essa crise do petróleo. Quando chegou em 1975, esses países do Oriente Médio que vendiam petróleo, eles se reuniram e concordaram em colocar os preços do petróleo em dólar, tá? E aí, em contrapartida, eles investiam o que eles ganhassem de dólar, eles investiam em títulos da dívida dos Estados Unidos, tá? Aí os Estados Unidos acharam maravilhoso. Tá bom, a gente bota o preço em dólar, vocês botam o preço em dólar e eu vendo para vocês títulos da dívida dos Estados Unidos para vocês, eu vendo para vocês e vocês compram esses títulos da dívida. A hora que precisarem é só chegar aqui e dizer: eu quero resgatar esse título da dívida. Certo? Certo. Então, isso tudo, por que eu estou contando toda essa história? Para vocês entenderem o prestígio dos Estados Unidos, de onde vem. De onde vem o prestígio dos Estados Unidos no mundo. E por que tem brasileiro que o sonho é viver nos Estados Unidos, seria capaz de vender tudo aqui e ir para os Estados Unidos, fazer qualquer serviço lá, contanto que morasse nos Estados Unidos. Essa é a explicação, mas isso vai ter que ser amarrado lá no fim deste áudio. Bem, agora vamos voltar ao aspecto político. E por que a Rússia invadiu a Ucrânia? A coisa começa em 1944. Em 1949, desculpem. Em 1949, os países europeus criaram a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Bem, por que criaram a OTAN? Eles criaram a OTAN porque para se proteger contra a expansão do socialismo real da União Soviética. Eles estavam com medo que a União Soviética, que já vinha, o socialismo real da União Soviética já vinha se espalhando e vários países aderindo. Então, o que eles fizeram? Eles criaram a OTAN, tá? É a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para se proteger. Tudo bem, na época eram 13 países. Quando chegou em 1991, a União Soviética foi dissolvida.
Mas a OTAN, que deveria se dissolver também, porque o objetivo da OTAN era evitar a expansão pela Europa do socialismo soviético. Sob a liderança dos Estados Unidos, a OTAN disse: bom, vocês se dissolveram, mas nós não vamos nos dissolver, nós vamos continuar. E aí a OTAN fez 5 rodadas de negociações para que outros países da Europa aderissem à OTAN. E aí hoje em dia são 33 países, todos eles com bases militares voltadas para a Rússia. São 33 países, todos com seus canhões, seus mísseis, tudo voltado para a Rússia. Os presidentes russos começaram a reclamar, a dizer: bom, mas nós dissolvemos a União Soviética, vocês deveriam ter dissolvido. Vocês nos cercaram completamente, só falta a Ucrânia. Não, não tem condições. Se a Ucrânia entrar, que é o único lugar por onde a gente pode ainda ter alguma proteção, a Ucrânia monta uma base militar na fronteira, em 10 minutos um míssil chega a Moscou e destrói Moscou. Então, nós não vamos admitir que a Ucrânia entre para a OTAN. Mas tanto a OTAN quanto os Estados Unidos têm ignorado as reclamações dos presidentes russos. E aí o Putin disse: bom, se a Ucrânia entrar para a OTAN, a Rússia vai invadir a Ucrânia. Tá? Bom, em 1997, o presidente na época era o Bill Clinton. Ele assinou com o presidente da Rússia um acordo de controle de armas. Não sei porquê, mas eles chamaram de Ato Fundador. Um tratado de paz, de cooperação e de não expansão da OTAN. Mas, novamente, a OTAN não respeitou o tratado e continuou montando bases militares voltadas contra a Rússia. A OTAN argumenta que está de portas abertas e que não pode recuar um pedido de um país que quer entrar. Mas a Rússia argumenta que a OTAN foi criada para impedir a entrada do socialismo e, como eles dissolveram a União Soviética, então não tem nenhuma razão de ser. Eles estão se mobilizando contra a Rússia, ameaçando a segurança da Rússia, e ele não ia admitir isso. Mas o Zelensky resolveu fazer contatos com a OTAN e os Estados Unidos apoiaram o Zelensky. Tá? Não sei se vocês se lembram quando houve a eleição do Biden, o Trump mandou espionar se o filho do Biden estava montando um laboratório de armas químicas na Ucrânia, em troca de 400 milhões de dólares em armas para montar uma base militar na Ucrânia. Não sei se vocês se lembram, porque isso foi na eleição, mas saiu em todas as televisões. Mas no fim a Suprema Corte mandou parar a investigação e ficou por isso mesmo. Então já era o Zelensky armando a Ucrânia. Então, quando a Ucrânia decidiu entrar, então, e já tinha todas essas armas que os Estados Unidos tinham vendido, etc, 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 resolveu invadir. Bem, e o que nós temos a ver com isso e por que essa guerra, que parece uma guerra localizada lá na Ucrânia, tem a ver conosco? Tem a ver conosco pelo seguinte: o que está acontecendo? Tudo indica que vai estar se formando uma nova ordem
econômica mundial. Como assim, Violeta? Como assim? Da seguinte maneira: na época da Guerra Fria, eram os países ocidentais capitalistas e os países da União Soviética mais Cuba com o socialismo real. Tá? E isso foi dissolvido através de acordo, esse acordo de 1991 foi dissolvido e agora está se criando um novo bloco. Que bloco é esse? É o bloco da Rússia, a China, que por enquanto está se mantendo neutra, está tentando se manter neutra, mas na verdade a gente sabe que a China está apoiando a Rússia. Eles têm uma grande relação de amizade. Não sei se vocês se lembram que na, nas Olimpíadas de Inverno, que acho que foi em fevereiro, foram em fevereiro as Olimpíadas, ou em março, não me lembro bem, mas parece que foram em fevereiro. Na China, o que aconteceu? O Putin foi prestigiar e assistir às Olimpíadas de Inverno lá na China. Então, se essa guerra continua e a China entra, aí realmente a coisa se complica muitíssimo. Por quê? Porque aí a gente não vai. Se fazem bloqueio aos produtos chineses, aí nós estamos numa situação. Aliás, o mundo inteiro ocidental estará numa situação muitíssimo complicada, porque a globalização fez com que nenhum produto grande hoje em dia seja montado num país só. Uma televisão recebe peças de mais de 8, 10 países. Eu tinha uma fotografia de um carro, são 56 países que se formam para montar um carro, que vendem peça para montar um carro. Então, e a maior parte vem da China. Se você bloqueia e faz restrições à China, que eu acho que ninguém do mundo vai fazer isso, porque aí é um caos na economia mundial e na vida de todo mundo, acho que não vão fazer isso. Mas se fizerem e essa guerra continuar, então a situação está ruim. Mas se isso não vai acontecer, como é que a Violeta diz que pode estar se formando uma nova ordem mundial? Porque a Rússia e a China já estão vendendo na sua própria moeda e não aceitam mais o dólar. A Rússia está vendendo em rublo e a China está vendendo em ian. Então, o que foi que aconteceu com o dólar? O dólar estava quase R$6. O dólar está 4,75 e continua caindo. Pode olhar todo dia no jornal, o dólar continua caindo. Né? Essa é a grande preocupação do Biden. Se o dólar se desvaloriza, eles vão perder uma fortuna. Né? E se os países retirarem parte das suas economias que estão nos Estados Unidos para transformar em ian ou em rublo para poder comprar da Rússia e da China, aí o dólar vai cair de uma forma incrível e os Estados Unidos vão ficar numa crise econômica sem precedente, porque ele deve 400 trilhões de dólares. E aí a gente se pergunta, a globalização está chegando ao fim? Tudo indica que não. Tudo indica que não, mas tudo vai depender de como essa guerra continue. É porque está todo mundo interessado em que essa guerra termine. Né? O fato é que, termine como terminar, está começando o enfraquecimento da liderança americana. Mesmo que o dólar não se desvalorize tanto e essa guerra termine rápido, em 2030, a maior economia do planeta será a China. Isso está previsto por todos os economistas do mundo, só se eles errarem muito. Então, em 2030, vocês já verão a China liderando a economia do mundo. Então, o ian, quer a gente queira, quer não, será uma moeda que vai disputar com o dólar a liderança do mundo. Aí vocês podem perguntar, e quem vai ganhar essa guerra?
Bom, claro que eu não sou adivinha, mas eu sei quem vai perder essa guerra. Todo mundo vai perder. Por que todo mundo vai perder? Alguém ganha sempre? Não, ninguém vai ganhar. A Ucrânia está parcialmente destruída. A Rússia, estima-se, não há dados oficiais, mas estima-se que já perdeu mais de 15 mil soldados. A Europa enfrenta uma crise migratória nunca vivida antes e não sabe como resolver essa crise, porque tem que aceitar os imigrantes que saem da Ucrânia. O mundo ocidental vai sofrer uma inflação de vários produtos, nem que seja só alguns produtos como o milho, o trigo. A Europa, se não, se a Rússia quisesse, fechava o gás da Alemanha e a Alemanha entrava em crise no inverno em uma semana, porque todo o aquecimento da Alemanha vem do gás da Rússia. Tanto que eles boicotaram tudo, exceto o carvão e o petróleo da Rússia. E se a China entrar em guerra, aí haverá uma quebra nas linhas de produção de carro, de TV, de celulares, de computadores, enfim, ninguém vai ganhar. Todo mundo vai perder. Por enquanto, quem está ganhando esta guerra são os Estados Unidos, que já venderam alguns milhões de dólares em armas e a guerra não é lá. Então, ele continuará vendendo produtos e armas, e se não houver uma quebra do dólar, ele sairá como saiu na Segunda Guerra Mundial, como saiu na invasão do Iraque, do Irã, do Afeganistão, sairá mais enriquecido. Mas o futuro a Deus pertence. Vamos rezar que termine logo. Um abraço a todos.